Muita paz, meus irmãos. Bom dia a todos. É bom estarmos na casa do Senhor e nesta manhã nós começamos de uma maneira diferente e vamos continuar todos os domingos e animamos os irmãos a virem e começarem a orar e vão experimentar que vai ser melhor. E depois do culto falam tudo o que tenham a falar, mas antes do culto aproveitem para orar. Nós vamos começar a estar um grupo e animamos aqueles irmãos a virem mais depois para a frente, que desde mais ou menos 8h30, 8h35 vão estar aqui a orar, porque acreditamos no poder da oração e acreditamos que é a oração que move montanhas, acreditamos que é a oração que nos leva à presença de Deus. Então, irmãos, nós pedimos que de futuro, se alguém irmão tiver que falar alguma coisa, não faça barulho, não é? Vá lá atrás, fala lá atrás, mas vamos manter aqui dentro um ambiente, antes dos cultos, de oração, porque acreditamos neste valor da oração e no poder da oração. Então até animamos os irmãos a virem um pouco antes, venham mais para a frente, uma hora, outra hora, e certamente quando depois vamos iniciar o culto, o ambiente está mais quentinho, não é? Está mais preparado, e isso é muito melhor. Então vamos, irmãos, ficar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a sua bênção para o culto nesta manhã, porque sem a bênção de Deus nós não podemos fazer nada. Nós necessitamos mesmo da bênção de Deus a cada dia sobre as nossas vidas. Não somos nada sem Ele, necessitamos dEle, até do ar que respiramos vem dEle. Se não fosse Ele, nem sequer estaríamos aqui. Mas estamos aqui por causa da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Então oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que tu nos dás de estarmos na tua casa de oração, Senhor. Já temos estado na tua presença, orando, buscando o teu rosto. E agora, Senhor, queremos agradecer-te por mais um culto. Queremos agradecer-te pelo facto de estarmos aqui como família espiritual, irmãos uns dos outros, igreja, povo teu, Senhor, que acreditamos na tua bênção, Senhor. Acreditamos que é a tua bênção que verdadeiramente nos enriquece, Senhor. É a tua bênção que nos faz felizes, Senhor. É a tua bênção que nos dá a força para seguir adiante, Senhor, em tempos difíceis, Senhor. Porque sabemos que se tu és por nós, quem será contra nós? Aleluia. Maior é aquele que está conosco que aquele que está no mundo. E tu és o maior. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Recebe a adoração nesta manhã. Recebe o culto que te queremos prestar, Senhor. Verdadeiro culto a ti, Senhor. Não queremos beliscar nada da tua glória, nada do teu poder, Senhor. Queremos que tu sejas entronizado, Senhor. Queremos que tu sejas glorificado, exaltado, engrandecido. Que tu cresças, Senhor. E nós diminuamos a cada momento para tu seres grande no nosso meio. Porque grande é o Santo de Israel. Aleluia. Grande é o Senhor dos exércitos. Pai, enquanto estamos louvando, acreditamos que o teu poder está aqui. E acreditamos também que a tua mão está estendida para curar, para restaurar as vidas, para libertar os oprimidos, Senhor, para trazer vida e vida com abundância, Senhor. Pai, no nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Glória a ti, Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Estamos alegres? Alegres por estarmos na presença do único Deus. Amém. Aleluia. Daquele que é acima de todas as coisas. Quantos creem nisso? Amém. É nele que devemos depositar a nossa confiança. Glória a Deus. Aleluia. É nele que devemos depositar as nossas necessidades, os nossos pedidos e todo o nosso louvor, mais importante de tudo. Porque só Ele tem poder para curar, para restaurar. Amém. Aleluia. Grande tu és, Senhor. O nosso Deus é grande. Glória a Deus, Tu és grande, Senhor. Te exaltamos,
Senhor, esta manhã. Exaltamos, Senhor. Tu estás acima de todas as coisas. Queremos te entregar o nosso tributo, o nosso louvor a Ti, Senhor. Amém. Grande Tu és, Senhor. Aleluia. Tu és santo. Meu Deus é o grande Deus e Rei, sobre a terra e os céus com poder, majestade e amor. Meu Deus é o grande Deus. Meu Deus é o grande Deus e Rei, sobre a terra e os céus com poder, majestade e amor. Meu Deus é o grande Deus. Meu Deus é o grande Deus e Rei, sobre a terra e os céus com poder, majestade e amor. Meu Deus é o grande Deus. Meu Deus é o grande Deus e Rei, sobre a terra e os céus com poder, majestade e amor. Meu Deus é o grande Deus. Meu Deus é o grande Deus e Rei, sobre a terra e os céus com poder, majestade e amor. Meu Deus é o grande Deus. Meu Deus é o grande Deus e Rei, sobre a terra e os céus com poder, majestade e amor. Meu Deus é o grande Deus. Meu Deus é o grande Deus e Rei, sobre a terra e os céus com poder, majestade e amor. Meu Deus é o grande Deus. Meu Deus é o grande Deus e Rei, sobre a terra e os céus com poder, majestade e amor. Meu Deus é o grande Deus. Meu Deus é o grande Deus. Meu Deus é o grande Deus. Aleluia. Aleluia. Louva o Senhor esta manhã com as tuas palmas. Oh, Aleluia. grande Tu és, Senhor. Aleluia. E com este grande Deus ao nosso lado, nós podemos estar firmes e ser fortes. Amém. É isso que nós podemos dizer ao nosso irmão que está ao lado. Ser firme, ser forte, porque o meu Deus está contigo, que também é o teu Deus. Amém. Podes dizer isso? Ser firme, ser forte. Amém. Aleluia. Sim, Senhor, queremos estar firmes ao teu lado, Senhor. Aleluia. Ser firme, ser forte, pois o meu Deus está contigo. E ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Eu não vou temer, nem desfalecer, pois eu ando no caminho da vitória e fé, e tu andas no caminho da vitória e fé, pois o meu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o meu Deus está contigo. Ser firme, e ser forte, pois o teu Deus está contigo. Eu não vou temer, nem desfalecer, pois eu ando no caminho da vitória e fé, e tu andas no caminho da vitória e fé, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, e ser forte, pois o teu Deus está contigo. Eu não vou temer, nem desfalecer, pois eu ando no caminho da vitória e fé, e tu andas no caminho da vitória e fé, pois o teu Deus está contigo.
no caminho da vitória e fé, pois o meu Deus está contigo. Eu não vou temer. Eu não vou temer, não, não, nem desfalecer, pois eu ando no caminho da vitória e fé, e tu andas no caminho da vitória e fé, pois o teu Deus está contigo. Amém. Aleluia. Oh, glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a ti, Deus. Oh Senhor, obrigado, Pai, porque nos fazes firmes e fortes, Senhor Deus. Mas não é por causa disso que vamos deixar de entrar na Tua presença, porque é nela que encontramos todo o refrigério. É nela que nos podemos sentir completos. Oh Deus, e esta manhã, Senhor Deus, o nosso mais profundo desejo é erguer as mãos a Ti e clamar e dizer que vimos a Ti, Senhor, porque em Ti estamos seguros. E é verdade que a tribulação é muita, mas também não nos prometeram uma vida sem tribulação. Mas prometeram-nos que tínhamos o maior de todos ao nosso lado. Aleluia! E é a Ti, Senhor, esta manhã que queremos erguer as nossas mãos, as nossas vozes e declarar que Tu és Deus. Dar a glória àquele que nunca nos falha. Dar a glória àquele que, a determinada altura do seu plano, teve que decidir entregar o seu bem mais precioso, o seu Filho Jesus, para que pudéssemos ser resgatados, para que pudéssemos ser afastados do mal, para que pudéssemos ser salvos e para que pudéssemos ter esperança. Aleluia. Tu és santo, Deus. Venho a Ti, seguro estou em Tuas mãos e tenho a promessa no meu coração. Ai, sou Teu, rendido à Tua graça, sou parte da família. Deus, sou todo Teu. Venho a Ti, Senhor, venho aqui, seguro estou em Tuas mãos e tenho a Tua promessa no meu coração. Eu sou Teu. Eu sou Teu, rendido à Tua graça, sou parte da família. Deus, eu sou todo Teu. Meu Senhor, hoje pertenço a Ti, viva em mim Tua luz, Teu Espírito, Tua verdade. O meu desejo é Te conhecer. Ao meu Rei levantarei as minhas mãos, sempre cantarei para Ti meu louvor. Amar-te-ei todo o meu viver. Eu sou Teu, Senhor. Venho a Ti, venho aqui, venho aqui,
Seguro estou em tuas mãos e tenho tua promessa no meu coração. Eu sou teu, rendido à tua graça, sou parte da família. Deus, eu sou todo teu, meu Senhor. Hoje pertenço a ti, viva em mim tua luz, teu Espírito, tua vontade. O meu desejo é te conhecer. Ao meu Rei levantarei as minhas mãos, sempre cantarei a ti, meu Senhor. Amar-te-ei todo o meu viver. Ao meu Rei levantarei as minhas mãos, sempre cantarei para ti, meu louvor. Amar-te-ei todo o meu viver. Eu sou teu, Senhor. Eu sou Eu sou teu, Senhor. eu sou Eu sou teu, Senhor. Declara esta manhã que pertence a Deus. Declara esta manhã que que a tua vida só pertence a Deus. E se ainda não pertence, acredita que hoje é o dia. Acredita que hoje a tua oportunidade está em cima. Só tens que admitir que Ele é acima de todas as coisas. O único que é digno de todo o louvor, o único que tem poder para curar, para salvar. Seja qual for o teu problema, seja qual for a tua dificuldade, seja qual for, nós temos aquele que está acima de todas as coisas ao nosso lado a caminhar. Erga a tua voz esta manhã com gratidão ao Senhor que ajuda no meio da crise, que está contigo no meio da alegria. Nada te pode abalar. Aleluia. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, eu sou teu. Oh, eu sou teu, Senhor. Te louvamos, Senhor, esta manhã. Nós somos teus, nós somos teus. Eu sou teu, Senhor. Derrama o teu poder, Senhor. Derrama o teu Santo Espírito. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Eu sou teu, Senhor. Glorificamos teu nome, Senhor. Oh, nós pertencemos, somos teus, Senhor. Nós pertencemos-te, Senhor. Nós pertencemos-te, Senhor. Nós pertencemos-te, Senhor. Aleluia. Nós somos teus, Senhor. E tu nos tens na palma da tua mão, Senhor. Nos alegramos, Senhor, nesta manhã, Senhor, porque estamos a procurar-te logo de manhã, Senhor.
A nossa alma, Senhor, é assim que nós abrimos os nossos olhos de manhã, te anela, Senhor. A nossa alma te busca, Senhor. Te buscamos nesta manhã, Senhor, com todo o nosso coração. Aleluia! Te anelamos, Senhor. Anelamos a Tua presença, Senhor, que é o melhor que há, Senhor. Não há nada, Senhor, como a Tua presença, Senhor. Aleluia! Tu tens sido o nosso socorro, Senhor. Nos escondemos à sombra das Tuas asas. E é ali que nos alegramos, Senhor. É ali que nos descansamos, Senhor. Aleluia! Porque a Tua mão nos tem sustentado, Senhor. Tem sido a Tua mão. Bem cedo eu te buscarei, de madrugada eu me chegarei a Ti. Minha alma te anela e tem sede de ver Tua glória e o Teu poder. Bem cedo eu te buscarei. Amém. De madrugada eu me chegarei a Ti. Minha alma te anela e tem sede de ver Tua glória e o Teu poder. Socorro és Tu, e à sombra das Tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a Ti, porque a Tua mão me tem sustentado. Oh, a Tua mão me tem sustentado. Quantos podem dizer isso nesta manhã? Foi a Tua mão que me tem sustentado. É a Tua mão que me tem levantado. Oh, aleluia! Bem cedo eu te buscarei. Eu me chegarei a Ti. Minha alma te anela e tem sede de ver Tua glória e o Teu poder. Meu socorro és Tu, sim, e a sombra das Tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a Ti, porque a Tua mão me tem sustentado. Oh, a Tua mão me tem sustentado. Meu socorro és Tu, e a sombra das Tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a Ti, porque a Tua mão me tem sustentado. Sim, oh, a Tua mão me tem sustentado. Meu socorro és Tu, e a sombra das Tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a Ti, porque
sustentado. Oh, a tua mão me tem sustentado. Meu socorro és tu. Podes declarar isso? E a sombra das tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a ti, porque a tua mão me tem sustentado. Oh, a tua mão me tem sustentado. Meu socorro és tu, e a sombra das tuas asas eu me alegrarei. Amém. Minha alma está pegada a ti, porque a tua mão me tem sustentado. Oh, a tua mão me tem sustentado. Oh, a tua mão me tem sustentado. Sim, oh, a tua mão me tem sustentado. Foi a tua mão, oh, a tua mão me tem sustentado. Foi a tua mão me tem sustentado. Sustentado. Oh, a tua mão me tem sustentado. Meu socorro és tu, tens sido tu, Senhor. E a sombra das tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a ti, porque a tua mão me tem sustentado. Oh, a tua mão me tem sustentado. Podes declarar mais uma vez nesta manhã: meu socorro és tu, e a sombra das tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a ti, porque a tua mão me tem sustentado. Oh, a tua mão me tem sustentado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. A tua mão nos tem sustentado. É tão bom quando nós podemos pensar que há alguém que se preocupa connosco e que nele nós encontramos a força que necessitamos a cada dia. Deus está com o seu filho. E nele nós temos encontrado o nosso refúgio, nossa fortaleza, porque só Ele reina. Nós devemos aproveitar esta manhã para dar bem-vindo a todas as nossas visitas. Nós temos algumas visitas convidadas e outros que também estão convidados a estar connosco e estão aqui. Toda a gente está convidada esta manhã para o início da nossa conferência missionária. É bom quando a igreja pensa em missões. É bom quando a igreja se preocupa com missões. É bom quando a igreja respira missões. É
bom quando a igreja verdadeiramente entende o ide de Jesus. E nós queremos ser parte da Igreja Universal que entende o ide de Jesus. E queremos fazer a nossa quota parte. Queremos fazer aquilo que nós podemos fazer e fazer um esforço até. Porque em breve Jesus virá buscar a sua igreja. E nós temos uma oportunidade tremenda de ainda hoje pregar o Evangelho a toda a criatura. Então nós temos várias visitas. Nós temos o pregador convidado nesta manhã, o amigo e colega pastor Rogério Freitas, da Assembleia de Deus de Alverca, que no domingo trocámos o púlpito, não é? E fizemos o acordo missionário, que depois o irmão Luís Louro vai explicar também, o acordo missionário entre esta igreja e a Assembleia de Deus de Alverca, para fazermos mais na zona Alentejo, Espanha. Então, o nosso irmão e a igreja de Alverca abraçou também este projeto e vamos começar a caminhar juntos neste projeto. Já começámos a caminhar, o missionário já lá está e graças a Deus já temos casa e tudo. Querendo Deus, na segunda-feira irão já os papéis, tudo está, mas depois o irmão Luís Louro vai falar neste sentido. Depois também de mais longe temos o pastor Joel Neves e também a sua digníssima esposa, que já estiveram connosco aqui, não, mas estiveram na Costa da Caparica no ano passado, uma Luísa Neves também, que portanto tem funções no governo lá local de Porto Alegre e tem sido uma bênção. Conhecemos-nos pela internet já há algum tempo e ela conheceu o nosso ministério, o Ministério também Voz de Júbilo, e graças a Deus, não sei se a Maria também veio com vocês, não, a Maria não veio, tá bom. Então o nosso irmão Joel Neves, ele também é pastor, foi missionário na Bolívia, temos um amigo em comum que esteve aqui há pouco tempo, os irmãos lembram-se, no verão passado, o pastor Kate Frampton, que esteve na Bolívia e vive na Suécia, pregou aqui um domingo de manhã, então já nos conheci, foi ele que me passou até o contacto. É interessante como o mundo é pequeno e conhecemos as mesmas pessoas. O nosso irmão, portanto, também tem responsabilidade com missões naquela grande igreja de Porto Alegre e então vai estar a pregar, não hoje vai dar uma saudação, mas vai estar a pregar na Charneca da Caparica na quarta-feira. Quarta-feira, aqueles irmãos que ainda não conhecem a Charneca, vamos lá estar às 8h30 na Charneca também. Então hoje também o pastor Rogério vai estar em Almada e vai estar em Costa da Caparica. Então hoje vamos espremê-lo bem. Além dos nossos irmãos, eu gostaria de saber quem nos visita. Faz favor de levantar o seu braço. Está ali visitas, muito bem. Não tenha vergonha, se é uma visita, levanta o braço. Muito bem. Muitas visitas também. Então nós vamos dizer às nossas visitas que estão bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No livro de Neemias, capítulo 8 e verso 10. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor e esta célebre palavra que diz que a alegria do Senhor é a vossa força. Bendito é o nome do Senhor. Louvamos a Deus por estarmos aqui nesta igreja abençoada, juntamente sob a autoridade do vosso pastor, nosso pastor, pastor Paulo Branco, sua esposa, e queremos cumprimentar este povo de Deus, secretário de missões, pastor que vai estar falando a palavra de Deus, e queremos nesses breves minutos da saudação dizer que quando chegamos aqui na Europa, no dia 25 de dezembro, e no final deste mês de dezembro, em Luxemburgo, em um momento muito especial, o Senhor, através do Espírito Santo, colocou uma palavra no meu coração, para dizer à igreja aqui na Europa, que nós, povo de Deus, somos um povo abençoado pelo Senhor. Glória a Jesus. Estamos servindo a Deus em Porto Alegre, sob a presidência do pastor Ubiratã. Aquela igreja missionária, este ano, estará completando 90 anos. Foi fundada por pastores suecos, pastor Gustavo Nordlund, posteriormente Nils Staranger, o sueco,
E ela também é missionária, tem a obra missionária na África, Senegal, pastor Otávio Marques, muito conhecido aqui dos irmãos, na Guiné-Bissau e na América Latina, nossos países vizinhos de fala espanhola. Temos a obra missionária no Uruguai, na Argentina, em Paraguai e Bolívia. E em Bolívia tivemos 2 anos, no anos de 85 e 86, num lugar a 4.100 metros de altitude. E queremos, para a glória de Deus, testemunhar que hoje a obra ali é uma grande obra. Milhares de almas e o nome de Jesus está sendo glorificado. Eu quero deixar estas palavras agradecendo ao pastor Paulo Branco, muito digno presidente desta igreja, que sentimos a glória do Senhor aqui. Quando chegamos, sob este louvor, a cantora que minha esposa ouve diariamente o CD de vocês lá. Nós já nos sentimos aqui familiarizados e dizer que o Espírito Santo está se movendo aqui neste lugar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Pastor Rogério, pode subir. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Sim, Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, misericórdia e fidelidade para conosco. Usa agora o teu servo nas tuas mãos, Senhor. Dá-lhe poder e autoridade e, acima de tudo, que o teu Espírito Santo se mova com liberdade nesta casa, neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Tenham bondade de ficar sentados, amados irmãos. Paz do Senhor. É um privilégio estar aqui convosco. Já não é a primeira vez estar diante desta linda assembleia. Quero saudar, antes de mais, os meus companheiros, o pastor da igreja, demais companheiros de ministério e também os amados irmãos. De facto, como o irmão Luís Louro dizia há pouco, para nós foi um momento histórico, o último final de semana em Alverca, porque a igreja, a nível de missões, estava alheia ou afastada há alguns anos esta parte, e de facto a resposta dos irmãos, que começou desde logo em orações, já há algum tempo esta parte, foi fabulosa. E neste momento podemos dizer que ainda não fizemos o levantamento completo de todas as, ou apuramos todas as congregações, uma vez que eu estou aqui, e portanto 2 delas, onde havia culto de ceia hoje, tivemos que adiar para que na próxima semana nós possamos estar. Mas neste momento o que levantamos, nós temos 6 congregações, o que precisamos para este projeto são 750 euros, mas o que já levantamos foi 973 euros, para ser preciso, ainda ali ao encontro do irmão Luís Louro, não é? Portanto, graças a Deus, ainda faltam-nos 2 lugares, e eu estava a dizer sexta-feira a um dos irmãos do ministério, bom, isto quer dizer, os irmãos estão-nos a dar aqui uma resposta que vai além deste projeto. Significa que nós podemos ter, quem sabe, de hoje para amanhã, luz verde para avançar mais. Amém? Glória a Deus. Deixe-me só fazer uma confissão, sem querer esgotar o meu tempo, que creio que é precioso para expor a palavra, e é isto que os irmãos querem. Deixe-me dizer, se podemos dizer, e hoje os heróis, a ideia de herói hoje está muito esbatida, já não é aquela ideia que nós na minha geração tínhamos. Hoje os heróis às vezes são pessoas que não se destacam pela sua conduta, enfim, se destacam por seu caráter. Hoje muitas vezes os heróis são pessoas que nós não conhecemos, são muito triviais, até grosseiras, e que as pessoas admiram-nos e seguem-nos, né, pela televisão, etc. Mas deixe-me dizer que, se podemos dizer que é heróis, e há uma galeria de heróis e nós todos fazemos parte dela, como diz a palavra do Senhor, mas deixe-me destacar os missionários. Foram sempre homens e mulheres que mereceram da minha parte, não sendo eu uma pessoa criada na igreja, vindo de fora, foram sempre pessoas que mereceram muito respeito de minha parte. Quero dizer que eles são os meus heróis. Admiro-os muito, não tenho essa capacidade. Já trabalhei num lugar quase virgem,
sei alguma coisa, muito pouco, mas sei alguma coisa do que isso representa, e são homens e mulheres que merecem a minha admiração, porque é um trabalho extremamente difícil e, portanto, é preciso uma capacidade do Senhor que eu não tenho. Mas eu oro por eles e tento contribuir dentro daquilo que está ao meu alcance. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, eu queria convosco abrir a palavra do Senhor num texto, e vou usar a mesma metodologia do pastor Paulo que usou na semana transata. Eu não vou usar um texto que chamaríamos clássico de missões, vou usar um outro texto que, por inferência, nós temos alguns princípios nele que nos podem orientar quanto ao trabalho da missão, aliás, em relação a qualquer outro trabalho, mas vamos dar um enfoque na missão. E o texto é um texto muito conhecido do Velho Testamento, que se encontra em Josué capítulo 6, e são 20 versículos, mas eu não os vou ler, vamos lê-los salteados, uma vez que são versículos bastante extensos. Então vamos fazer essa leitura salteada. Josué capítulo 6, glória ao Senhor. Vamos ler o verso 1, depois vamos saltar para o 11. Josué capítulo 6, verso 1, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Jericó cerrou-se e estava cercada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Verso 11. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Depois, Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. Sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva. Da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Verso 20. E gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Até aqui a palavra do Senhor, meus amados irmãos. Eu queria então falar nesta manhã sobre alguns aspectos que devemos ter em conta quando nós realizamos obra missionária. E, portanto, estou diante de um auditório experimentado nesta matéria, de obreiros também que se dedicam a este tipo de trabalho. Mas este texto que acabamos de ler, não sendo, como disse, um texto clássico que apele para o percurso, para as incidências, para os episódios, o itinerário da missão que Paulo e outros obreiros percorreram, é um texto que nos oferece, como dizia eu, alguns princípios. Obviamente que temos que enquadrá-lo numa realidade cultural distante daquela da igreja primitiva, temos que fazer um enquadramento histórico, temos que fazer um enquadramento geográfico, etc, etc. Contudo, isto não significa que daqui não possamos tirar alguns princípios, alguns aspectos que norteiam também o trabalho missionário. E, portanto, eu queria falar de 7 coisas, e penso eu que terei oportunidade de ter tempo para isto. E a primeira coisa que temos que ter em conta quando se faz missão, e que o texto nos dá como inferência e nós podemos retirar dele, é que para fazer missão é preciso haver uma preparação prévia. E como nós podemos notar, quem está familiarizado com a palavra do Senhor, e este texto, por menos que leiamos a Bíblia, é um texto muito conhecido,
nós colocamos muito ênfase no capítulo 6, porque na verdade o capítulo 6, ele por si só é a preparação final, são os últimos 7 dias antes da conquista do território. Contudo, é preciso nós vermos que o capítulo 5 é um capítulo muito extenso que fala também da preparação para isso. Uma preparação que incidiu, e isto é muito importante, meus amados irmãos, no aspecto espiritual. Repare, nós vemos o povo a marchar, os sacerdotes a marchar, os homens de guerra a marchar, cada um incumbido de uma determinada missão, que já lá iremos falar, mas observamos também que no capítulo anterior, toda a gente, toda essa liderança, todos estes obreiros fizeram uma preparação prévia. E essa preparação foi espiritual, porque se os irmãos repararem, eles circuncidaram toda aquela gente, portanto, tentando cumprir o sinal da aliança, um sinal que falava de consagração, de santificação, que falava de compromisso, de submissão, de obediência, não é? Portanto, celebraram a Páscoa. Veja a importância. Eu não sei, e agora a memória talvez está-me a falhar um bocado, eu não sei se naquela altura, mas julgo que não, com um grau de certeza elevado, não era a época da Páscoa, e eles celebraram a Páscoa antes de entrar na terra. Repare, a Páscoa é um marco referencial na vida do povo judeu daqueles dias. Porque, repara, a Páscoa falava dos 400 e tal anos de que eles viveram aprisionados no Egito. E ser celebrada imediatamente antes de entrar na Terra Prometida era um sinal muito claro de que ele era um marco de identidade espiritual muito claro para eles, um referencial muito grande no sentido daquilo que eles iam fazer. Porque Jericó era a primeira de muitas cidades que eles haviam de conquistar. E, portanto, estou a fazer este enquadramento para os irmãos perceberem que aqui há alguma aproximação clara em relação à missão, mas já lá iremos a isso. Portanto, então eles fizeram toda uma preparação espiritual. Eles tinham que realizar uma conquista muito importante, decisiva. A promessa tinha sido feita lá atrás aos seus ancestrais de uma terra. Essa terra estava mais próxima de conquistar do que outrora. O que era promessa estava-se a tornar cada vez mais realidade. E eles prepararam-se, fizeram o último preparativo, que incluiu celebrarem a Páscoa também. Amém? Portanto, amados irmãos, nós também temos um grande referencial na nossa vida, que é a morte do Senhor Jesus. Por analogia com a Páscoa judaica, é o momento mais importante da nossa vida e é o momento no qual nós também assentamos a nossa preparação espiritual diária, pessoal e como igreja e para o trabalho da missão também. Glória ao Senhor. Portanto, em termos missionários, o que eu posso dizer é que há muitas vidas em jogo e aquelas pessoas precisavam estar devidamente preparadas daquele tempo, assim como nós devemos estar devidamente preparados, porque aquilo que vamos fazer, há muitas vidas em jogo, quer as nossas, quer daqueles a quem nós queremos chegar com a palavra do Senhor. Os recursos que eles tinham, ou os recursos que nós temos, são insuficientes. Já vamos dizer que Jericó era uma fortaleza muito grande. Era rica, era uma grande fortaleza, era aquilo que chamamos hoje em linguagem militar ou estratégica, uma cidade tampão. Portanto, meus amados irmãos, e quando observamos a preparação que eles fizeram, significa também que nós queremos fazer grandes conquistas, cidades para o Senhor Jesus, levando o Evangelho, começando por sítios muito importantes, talvez como Jericó, mas queremos estar devidamente preparados. E para isto precisamos orar, precisamos buscar a direção do Senhor. Glória a Deus, e creio que isso tem sido feito. Há coisas que temos que preparar, há recursos que temos que preparar, como o dinheiro, como pessoas, mas, irmãos, tudo isto deve passar por uma preparação ainda antes desta. Antes de preparar homens e mulheres, antes de preparar os recursos, temos que nos preparar na consagração em oração. Segundo lugar, outro princípio, outro aspecto que norteia o trabalho da missão e que estava presente naquela conquista. Eles tinham uma direção. Deus guiou-os em relação à conquista de Jericó. Repare, Deus não lhes disse apenas: vocês vão entrar em Canaã, porque esta era a promessa, e vão entrar por Jericó. Isso gera uma grande ajuda.
Até porque, isto faz-me lembrar um bocadinho, e já vou falar nisto, de Paulo, não é? Porque estrategicamente, vamos falar da metodologia daqui a bocado, Paulo começava dos grandes centros e partia para o interior. E aqui também a conquista foi um bocado assim, partiu-se do grande centro, para depois ir para o interior, a norte, a sul, etc. Ainda que havia uma parte que já tinha sido conquistada por uma das tribos. Mas pronto, isto não é por aqui, para nós falarmos aqui hoje. Agora, amados irmãos, repare, Deus não deu apenas um plano geral. Vocês vão entrar por Jericó. Deus disse ao pormenor o que eles haviam de fazer. Disse que como é que os soldados iam entrar, de que maneira o povo se ia portar, gritando apenas e só, de que forma a liderança ia entrar, de que maneira eles iam conquistar a cidade, que ao fim e ao cabo não foi um grande esforço, apenas e só tiveram que ali fazer uma figura teatral, não é? Rodear a cidade durante aqueles dias todos, como aquilo tivesse algum efeito prático, mas tinha para eles, porque eles acreditavam que era através daquele método que haviam de conquistar a cidade. Agora, o que é extraordinário é que Deus os guia ao pormenor, utilizando uma estratégia que era pouco convencional. E eu quero dizer, meus amados irmãos, uma coisa muito importante. Tudo na nossa vida pessoal, tudo na vida da igreja requer a direção do Senhor. Requer a direção do Senhor. E num trabalho como este, que é o trabalho da missão, um trabalho que é distante da própria igreja, que, como disse o Senhor Jesus, que é: eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Portanto, é um trabalho com um grau alto de perigo. E, portanto, irmos a um território ocupado por Satanás, um território que não é nosso, que é desconhecido, irmãos, sem qualquer tipo de apoios, requer uma direção precisa da parte do Senhor. E pela graça e misericórdia do Senhor, Deus não tem feito com que os irmãos, portanto, e nem nós também, aventuremo-nos de ânimo leve, de qualquer maneira. Nós queremos avançar, como é óbvio, não com aquela ideia de mostrar trabalho, nos igualar a outros que fazem, mas com o intuito de obedecer ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Assim eles fizeram. Em terceiro lugar, e eu tenho que andar um bocadinho mais rápido, não é? Em terceiro lugar, eles tiveram um objetivo. Claro que esse objetivo era conquistar não apenas Jericó, mas toda a Canaã. Era uma terra de recursos enormes, uma terra vasta, com muitos povos, como disse o Senhor aos seus servos durante várias gerações, a terra do Eteu, do Eveu, do Jebuseu, do Gigaseu, etc. Por aí afora, nomes muito complicados de se dizer. Mas o alvo inicial era Jericó, e Jericó era uma fortaleza que era uma zona, como disse, de tampão para toda uma região. Era um lugar muito difícil de conquistar, e conquistar Jericó para os povos que estavam naquelas redondezas era um sinal muito claro de que eles estavam prestes a perder a sua terra, porque Jericó era uma grande fortaleza. Só para os irmãos terem uma ideia, Jericó tinha um muro de largura de 9 metros por 6 de espessura. Sem contarmos outras coisas mais, que daqui a bocado eu vou falar, porque quando nós pensamos no muro de Jericó, pensamos num muro só. Mas posso já adiantar que aquilo tinha um aterro, tinha um primeiro muro, depois tinha um muro de contenção, julgo que todos nós sabemos o que é, e depois havia um outro muro, 4 vezes maior que o anterior, e o último dos muros. E, portanto, tudo isto cair de uma só assentada, e que a arqueologia tem vindo a comprovar que de facto assim aconteceu, meus amados irmãos, somente por um milagre do Senhor. Glória a Deus. E se Deus deita abaixo o muro, Deus vai abrir-nos portas. Aleluia. Deus vai abrir portas à nossa igreja, à vossa igreja, para que nós possamos, numa altura tão difícil, já vamos falar nisso também, com tantas realidades que nos são contrárias, nós continuemos a fazer a obra do Senhor, porque Jesus Cristo está próximo. Amém. Eu ainda acredito que Jesus vai voltar, amados irmãos. Outro dia, uns jovens estavam um bocado desiludidos, um jovem que está na universidade, não é? E ele estava numa sala de aulas que ele não sabia que estava acompanhado por mais um jovem crente de outra denominação, não importa, também nem lhe perguntei qual era. E ele, entretanto, era uma aula ligada à advocacia, à área jurídica,
e aventou-se esse assunto da volta de Jesus, não é? E ele defendeu em sala de aula. Mas no final, sem ele saber que havia aquele colega que dizia-se evangélico, eu estou aqui apenas a abrir um parênteses para dizer isto. Essa pessoa beirou-se dele e disse: tu ainda acreditas nisso? Tu ainda acreditas nessa história de que Jesus vai voltar? Meus amados irmãos, eu ainda acredito, amém. O jovem disse isso, e eu também acredito, glória a Deus, porque não fazia sentido nenhum nós estarmos com a urgência de que diz o programa, de que nós nos colocamos em relação à missão, se Jesus não fosse para voltar. Ele está para voltar e nós queremos estar preparados e queremos preparar homens e mulheres, glória ao Senhor, aleluia. Portanto, conquistar aquela região era um rude golpe também naquelas divindades, e meus amados irmãos, nós conquistarmos terras que estão na mão de Satanás é um sinal muito claro que as trevas estão a retroceder e a luz está a avançar, glória a Deus. Que Deus possa contar connosco, meus amados irmãos. De facto, Jericó pertencia dentro do espaço de Canaã, uma zona montanhosa, que era uma das partes daquela região montanhosa, e portanto conquistar Jericó dava uma vista privilegiada para que depois, certamente Ai era um reduto importante, e depois toda aquela zona norte e a sul pudesse ser conquistada. Meus amados irmãos, Paulo também usou essa metodologia, lembram-se? Eu estou-me a lembrar de um texto em que Paulo quis seguir uma determinada direção, em finais de Atos 15, princípios do 16, e Deus impediu por 2 vezes. E diz que, de repente, o Senhor dá-lhe uma visão: passa a Macedônia e ajuda-nos, não é? E quando Paulo vai para essa região, ele vai para uma região como se ia para Canaã naquele tempo, não é? Lá em que o povo de Israel ia. Pronto, por onde é que havemos de começar? Mas Deus disse para o povo, naquela altura no Velho Testamento: vais por Jericó. E a Paulo foi a mesma coisa. Diz Lucas, que relata o livro de Atos, diz que, entrando nós em Filipos, a primeira cidade da Macedônia, lá está. Foi por ali que começou, não é? Foi aquela Lídia, que era uma senhora devota, mas ainda não era salva. Depois foi o carcereiro de Filipos, glória ao Senhor. E depois temos uma epístola escrita e que está na palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, o princípio por ele seguido no Velho Testamento, por isso é que eu disse, são princípios orientadores que vemos neste texto, que podemos aplicá-los à missão. Era o princípio que Paulo seguiu: começar por um grande centro urbano e depois passar ao interior, às zonas envolventes. Queridos irmãos, é isto que os irmãos têm feito, é isto que nós procuramos fazer e devemos fazer, levando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. 4º lugar, apresenta um elemento de dificuldade acentuado, é as características do lugar. Como eu aqui já avancei, Jericó era uma zona montanhosa, um primeiro elemento de dificuldade. Segundo, os muros. Terceiro, por ser uma cidade rica e importante, ser uma zona tampão. Portanto, aqui há vários elementos de dificuldade. E a missão, da mesma maneira, apresenta-nos muitas dificuldades. Em primeiro lugar, como diz a palavra do Senhor: como irão se não há quem pregue? Portanto, precisamos de missionários. Nós podemos, e os irmãos e nós, orarmos, no nosso caso, pelo irmão Daniel e por outro que nós também estamos a sustentar em Inglaterra, os irmãos pelo conjunto vasto de missionários, mas não devemos nos limitar apenas a isso, irmãos. É preciso orarmos a Deus para que Deus levante outros. Pode não ser para a nossa igreja, e eu sei que faz parte do programa isso. Lembremos-nos disso. Oremos para que Deus levante vocações, homens e mulheres, com uma chamada missionária, que estejam dispostos a pagar este preço, porque é um preço muito difícil de ser pago. Por isso é que para mim são uns grandes heróis. Ir para um lugar onde não há ninguém, só a esposa e o marido, ou o marido e a esposa, provavelmente os filhos, alguns até vão com filhos já na idade da adolescência, que precisam de outros jovens. Irmãos, isto é tremendo. É preciso, de facto, estar imbuído deste chamado do Senhor. E eu acredito que há gente desta, aleluia. Devemos orar ao Senhor neste sentido, glória a Deus. Portanto, esta é uma dificuldade. A outra é as questões de ordem financeira que se colocam sempre, e ainda mais no tempo que nós vivemos. Irmãos, e eu quero dizer uma coisa, de facto essas dificuldades existem, e existiam para Israel quando eles tinham que entrar em Jericó, as dificuldades todas que eu avancei. Mas eles nem eram um povo militar, nem eram soldados rotinados. Era a primeira grande batalha, ainda por cima, logo em Jericó.
Mas, irmãos, eles confiavam no Senhor. E, queridos irmãos, nós também confiamos no Senhor. Obrigado. Nós também confiamos no Senhor, aleluia, glória a Deus. Há uma grande dificuldade no meio disto tudo, sem dúvida nenhuma, mas nós também confiamos em Deus, aleluia, que Ele nos vai ajudar a avançar com os recursos que temos, que por vezes são insuficientes, são falta de pessoas, falta de dinheiro, falta de gente preparada, são questões inerentes ao local a desbravar, que têm a ver com a cultura, com a geografia, que têm a ver com a tradição religiosa, são tudo dificuldades que se levantam e que haviam em Canaã. A tradição religiosa era altamente perversa. Leiam, por favor, nomeadamente o livro de Levítico, o Velho Testamento, mas nomeadamente o livro de Levítico, porque estamos a falar de uma preparação até com as Escrituras para a entrada naquele lugar. Portanto, há uma série de elementos opositores para que se faça o trabalho. Portanto, mas irmãos, devemos confiar no Senhor, como eles confiaram. Louvado seja Deus. Quinto lugar, há uma metodologia. Deve haver uma metodologia. A metodologia por ele seguida foi uma metodologia dada por Deus, e às vezes a metodologia que Deus nos dá para fazer o trabalho nem sempre é aquela que é mais convencional ou aquela que nos parece ou se afigura. Há muitos momentos na Bíblia que isso acontece, que se afigura como a mais indicada. Por vezes nós somos tentados, irmãos, me perdoem dizer isto, por vezes nós somos tentados a seguir uma metodologia empresarial, uma metodologia ajustada àquilo que a nossa sociedade de consumo tem, e por vezes nós falhamos nisto, não é? Mas vamos procurar, eu não estou com isto a dizer, pelo amor de Deus, que nós não tenhamos de ter organização, que nós não tenhamos que seguir determinados parâmetros. Estou a dizer é que nós não podemos colocar o nosso enfoque nisso. O nosso enfoque tem que ser posto em Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia, bendito seja o Senhor. O que é que eles fizeram? Bom, o que eu acho aqui extraordinário, a priori, é o seguinte, é que eles puseram os homens de guerra com a liderança também não foram apenas os homens de guerra, os homens da frente, puseram os sacerdotes com certos chifres, marcharam acompanhados pela arca, porque a arca era representativa da presença do Senhor, e portanto, e por fim, depois de fazerem isso 6 dias seguidos, por fim no 7º dia rodearam 7 vezes. E o povo, qual é a função do povo? Foi gritar. Portanto, a primeira coisa que eu vejo aqui é que todos estavam envolvidos. Desde a liderança até o povo anônimo. Todos estavam envolvidos numa metodologia que aparentemente era suicida, mas foi dada por Deus. E, queridos irmãos, há aqui elementos que eu já aqui aflorei de organização, mas há aqui elementos também que temos que colocar em cima da mesa que exigem um grau de confiança e de obediência a Deus bastante acentuados. Com isto eu quero dizer, quando se faz missão ou outro qualquer trabalho do Senhor, nós precisamos seguir determinados parâmetros que por vezes são humanos e até dirigidos por Deus, mas são humanos, mas devemos também nos deixar guiar por outros que Deus nos coloca como desafio, para que nossa confiança não se ponha nos métodos, não se coloque sobre as pessoas, mas sim acima de tudo em Deus. Amém. Glória a Deus. Eles nem tão pouco fizeram um reconhecimento do território, não é? Quer dizer, mandaram os espias, sim, é verdade, mas um reconhecimento do ponto de vista daquilo que poderia se chamar uma estratégia de guerra. Meus amados irmãos, nós podemos usar todos os tipos, todos os métodos de atividade, de modo consecutivo, fazendo eventos para atingir os objetivos que nos propomos, mas vamos colocar acima de tudo a nossa confiança no Senhor. 6º lugar, há uma cooperação. Já aqui disse que todos estavam envolvidos. Fala de unanimidade no projeto. E eu quero dizer uma coisa aos amados irmãos, às vezes quando se avançam para estas coisas, de início, isto é um assunto para pregar na Costa da Caparica no final da tarde, por vezes não conseguimos levar todos connosco de início, mas por isso mesmo é que temos que começar em oração, e pela oração o Espírito Santo vai trabalhando nos corações, e a pouco e pouco todos vamos nos juntando a esse trabalho. Mas como eu dizia, há um elemento de cooperação aqui, e eu queria frisar 2, o lado humano e o lado divino. Glória a Deus. No trabalho da obra do Senhor, na missão, irmãos, deixe-me dizer, tem que haver uma colaboração da parte humana e da parte divina. Na santificação pessoal,
há um elemento humano que faz a sua parte e Deus faz a sua também. Aleluia. Amados irmãos, há um elemento, na chamada divina há um elemento humano, somos nós, mas há um elemento divino, é Deus que chama. Aleluia. Há um elemento humano que somos as nossas condições físicas, a nossa capacidade que Deus vai usar, mas também é um elemento sobrenatural que são os dons que o Espírito Santo vai nos dar também, os ministérios, louvado seja o seu santo nome. E de facto, irmãos, nós vemos aqui sacerdotes, nós vemos aqui Josué, os líderes, vemos o povo, vemos toda a gente envolvida. E Deus vai operar de forma milagrosa deitando abaixo os muros. Os muros, digo bem, como disse há pouco, eram vários, não é? E eu quero dizer, irmãos, que cada um de nós, na obra do Senhor, começando pelo lado humano, temos uma tarefa específica a desempenhar. Como viram, os sacerdotes iam tocar as trombetas, os homens de guerra iam guerrear, o povo ia gritar, Josué ia dar o apoio moral e também espiritual acompanhando-os. Cada um desempenhou uma tarefa, mas todos estavam a cooperar para um alvo em comum. Aleluia. Eu não sei qual é a sua capacidade, mas sei que aqui há obreiros, há aqui irmãos que evangelizam, há aqui outros que não podem fazer nem uma coisa nem outra, mas contribuem. E há ainda aqueles outros que nem conseguem contribuir por diversas razões, mas oram. Glória a Deus. Amados irmãos, todos nós podemos estar a cooperar para o mesmo alvo. Amém? Deus conta com todos nós. Glória ao Senhor. E por fim, temos a ação combinada, porque é ao lado humano, mas depois ao lado divino. E por isso é que o Senhor Jesus, quando ascendeu aos céus, o que é que disse? Tendo ido eles pregado por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Amém? Amados irmãos, temos que ir pregar por toda a parte e o Senhor vai cooperar connosco, com sinais, prodígios e maravilhas. Glória ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Portanto, eles tinham um alvo, passa a expressão, missionário, que era Jericó, e eles fizeram o que estava ao alcance deles, rodear a cidade. O que estava ao alcance de Deus fez Deus, foi deitar os muros abaixo. Amém. Irmãos, Deus é que vai salvar almas, Deus é que vai abrir portas. Aleluia. Deus é que vai libertar os endemoninhados. Glória ao Senhor. Por último, e termino aqui, fico com algum tempo a orar convosco ainda. Apresenta um fator com que nós nos temos que confrontar, que é o fator temporal. É inevitável. Lembrem-se que esta gente tinha uma promessa dos seus ancestrais, que era passada de pais para filhos. Viveram 400 e tal anos no exílio, ou melhor, na escravidão, e essa promessa foi-lhes recordada por Moisés. E, portanto, eles ainda passaram 40 anos no deserto. Vejam, façam as contas, hein? Vejam as expectativas que estavam em cima daquele povo de várias gerações. E depois, agora, há um outro elemento. Bom, estamos todos preparados? O Senhor diz, espera aí, primeiro vão se consagrar, vão se circuncidar, vão preparar a Páscoa, fizeram aquilo tudo. No final, Deus disse, agora mais uma coisa, vão rodear a cidade 6 dias e mais um dia, 7 vezes. Oh Senhor, nós já esperamos 400 e tal, já andamos aqui 40 anos aqui a vaguear no deserto, agora mais 7 dias. Às vezes o tempo é um aliado, outras vezes é um adversário. E deixe-me dizer que esta é uma coisa com a qual nós temos que nos confrontar, sobretudo quando se fala de missão. Nós começamos a mandar o dinheiro, começamos a orar, o missionário vai e achamos logo que no cabo do ano seguinte já deve ter lá uma igreja levantada com 100, 200, 300, 400 pessoas, seja lá como vai a fé de cada um. Às vezes vai muito longe nestes aspectos, outras vezes vai muito curta noutros. Mas nós temos que nos confrontar sempre com o elemento de tempo. E esta gente teve que se confrontar com isso. E nós também seremos tentados a duvidar do Senhor, até dos servos do Senhor, por causa do tempo. Porque nós, no princípio, o problema não é quando nós avançamos para um projeto, é a consistência que vamos dar a esse projeto. Será que nós vamos conseguir manter o entusiasmo, o fervor das orações, a iniciativa de excursionista ou outra, de estarmos nos lugares de modo constante durante o tempo todo? Será que vamos conseguir? Porque repara, o momento decisivo de Jericó, da entrada de Jericó, nem foram esses. O momento, do ponto de vista humano, o momento foi quando eles gritaram e entraram.
Mas para que isso acontecesse e tivesse o resultado final que se obteve, que foi a conquista, eles tiveram que ser preparados e tiveram que se preparar eles próprios, aquela geração imediatamente antes da entrada, tiveram que se preparar. E meus amados irmãos, nós temos que nos preparar, deixe-me voltar aqui atrás, amém? Temos que nos preparar e isso exige tempo, exige pagar o preço. E nós às vezes queremos logo, tão logo pensamos em algo, projetamos algo, nós queremos já ver tudo já levantado. Porque somos daquela geração que apertamos o botão do micro-ondas e dizemos quantos minutos queremos aquecer a sopa, ou aquecer o queijo, ou outra coisa qualquer, seja lá o que for. Mas meus amados irmãos, há uma coisa que temos de ter presente, devemos remir o tempo. Os dias são maus, diz a palavra do Senhor. Jesus também disse, trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Diz ele, eis que vós dizeis que os campos já estão brancos para a ceifa, aliás, que há 4 meses, para que venha a ceifa, eis que vos digo que os campos já estão brancos. Amém. O elemento tempo é algo com o qual nós temos de nos confrontar. Eles tiveram que se confrontar. Por acaso, ao lermos o texto, não vemos ninguém a se queixar do tempo. Eu espero que nenhum de nós se queixe. Antes, pelo contrário, que nós possamos dizer, este é o tempo aceitável, este é o dia da salvação, este é o tempo em que eu posso participar, eu posso contribuir, eu posso orar. Portanto, terminava dizendo, conquistar Jericó foi parte da missão daquela gente. Conquistar as várias terras que aqui o irmão Luís Louro e o pastor vieram a dizer que são o vosso campo de trabalho, é alguma coisa que com o poder dos anos a igreja tem feito e continua a fazer. Há conquistas que já foram feitas, outras se farão, quer na missão, quer noutras áreas. Acredito que se nós concluirmos um alvo, como aconteceu com o povo de Israel, Jericó, o alvo seguinte era Ai, e por aí adiante, nós se conseguimos concretizar um determinado alvo, Deus vai nos dar outro. Eu dizia ao pastor Paulo Branco e ao irmão Luís Louro há bocadinho, se Deus nos está a dar mais dinheiro do que aquele que nós pedimos inicialmente aos irmãos, e o tempo dirá, significa que os irmãos estão-nos a dizer que nós podemos ir mais além. E eu já comecei a orar sobre isto, aleluia. Se isto tiver consistência, se tivermos que ir mais além, iremos, glória a Deus, aleluia, bendito seja o Senhor. Irmãos, mas nós precisamos nos precaver, nós nos precisamos aprovisionar com aquilo que é conveniente e que vem do Senhor. Terminava com um apelo nesta manhã, para o novo desafio que os irmãos têm, ou alvo que os irmãos têm para este ano, é preciso uma nova disposição. Deixe-me recuperar aqui um cântico que os irmãos cantaram aqui, não sei se foi o segundo ou o terceiro, que dizia, eu me entrego. É uma coisa assim, eu sou teu, acho que era eu sou teu, é isso, não é? E eu estava a cantar isto, estava a dizer, Senhor, eu quero me entregar aqui outra vez a Ti. Não é no sentido da salvação, os irmãos compreendem, não é? Eu percebo, o cântico nos leva a isso, a entregar-nos, a consagrar. Lembro os irmãos que no Velho Testamento havia um holocausto que ardia dia e noite. Era uma representação daquilo que deve ser a nossa vida. Todos os dias temos que nos consagrar a Deus. E, portanto, nós estamos aqui para nos consagrar hoje de forma muito específica e particular em relação à missão. Que haja uma nova disposição, que haja um novo chamado do Senhor, que nós possamos atender este chamado de hoje. O chamado de ontem foi para atendermos o de ontem. Nós temos um chamado hoje. Amém? Que o elemento tempo colocou-nos neste dia e durante esta semana, que nós possamos ouvi-lo, meus amados irmãos. Eu não sei se vocês podiam me ajudar com esse cântico, é possível? Pode ser, pastor Paulo? Temos 5 minutos. Eu pedi aos irmãos que ficássemos de pé. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória ao Senhor, amém. Enquanto os irmãos tomam os seus lugares para nós cantarmos este cântico e convidar os irmãos a fazer esta entrega, enquanto os irmãos vão se preparando, eu gostaria de fazer uma oração com os amados irmãos. Aleluia. Diga. Ok, sim senhora, está bem. Antes mesmo até disso, eu pedi aos músicos só aguardassem um instantezinho. Não sei, obrigado pastor, é verdade, tem toda a razão. Não sei se temos aqui no nosso meio, sei que há visitas, claro, foi aqui dito, mas se há aqui pessoas que querem dar a sua vida ao Senhor Jesus, neste lugar. Sabe, nós temos falado de um chamado para um trabalho da obra do Senhor, é verdade,
mas esse chamado é precedido de um outro, um chamado para nós pertencemos ao Senhor. A tal consagração que eu dizia há pouco, só que é uma consagração para já, no sentido de entregar a nossa vida para que Deus nos perdoe dos nossos pecados, nos dê a certeza da vinda do Senhor, como falamos, de estarmos um dia com Ele no céu, e depois também precisamos nos consagrar para trabalhar. E quem sabe tu podes ser um servo, uma serva do Senhor num futuro muito próximo. Queria perguntar então se há aqui alguém, enquanto os irmãos oram ao Senhor, só alguns instantes, se há aqui alguém que quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu ia fazer o convite, talvez não pedindo que levantasse o braço, mas uma vez que falamos de chamada, falamos de coragem, de consagrar, se você ainda não tem essa certeza de que Jesus o salvou e quer ter a certeza hoje, olha, eu convidava a vir aqui à frente, por favor, está bem? Saia do seu lugar, talvez haja um irmão que esteja ao lado, que convidou, está a ver o seu gesto, a sua intenção, talvez o seu acanhamento também. Eu agradecia que esse irmão ajudasse, por favor, ou aqueles que têm essa incumbência, está bem? Convidava, muito sinceramente, está bem? Que viesse aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Se tu tens essa necessidade de que Jesus te perdoe, que Jesus te dê uma certeza de que tu vais para o céu e que até hoje nunca tivestes, e que nunca tiveste a certeza que és dele, mas podes ter essa certeza a partir de hoje, que és dele. Aleluia, glória a Deus. Convidava-te do seis do teu lugar, viesses aqui à frente, tá bem? Não tenhas vergonha, tá bom? Nós vamos orar em teu favor, tá bem? Glória a Deus. Há aqui pessoas que disseram que estavam aqui connosco pela primeira vez. Provavelmente és tu, então sai do teu lugar, vem aqui à frente e nós queremos orar em teu favor. Talvez ou tu frequentas já há algum tempo aqui a casa do Senhor e nunca tomaste esta decisão, és um jovem, um aluno da escola dominical, etc. E portanto também nunca fizeste essa decisão e queres fazer hoje. E se calhar em simultâneo vais-te decidir por te consagrares a Deus, mas também vais-te decidir primeiro ainda para que Ele te salve e te dê a certeza dessa mesma salvação. Sai do teu lugar e vem à frente em nome do Senhor Jesus, está bem? Gostaríamos de orar em teu favor, está bom? Não tenhas acanhamento, está bem? Mais alguns instantes, porque a sala é grande e pode haver alguém que queira aqui chegar à frente, está bem? Para nós orarmos em seu favor. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, graças a Deus. Temos aqui esta senhora, Deus abençoe. Pode chegar aqui, eu vou descer, está bem? Peço desculpa. Graças a Deus. Como é que se chama? Prazer, Rogério, está bem? Desculpem ficar aqui embaixo, está bem? Estou um pouco distante. Não sei se há mais alguém para além da Amélia queira vir aqui à frente, está bem? Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Há mais alguém? Por favor, não se acanhe. Eu peço aos amados irmãos que orem ao Senhor, está bem? Glória a Deus. Pode haver aqui mais alguma pessoa que tenha este sentimento. Glória a Deus. Estou a ver uma pessoa caminhar lá atrás. Não sei se vem para aqui. Não. Sim, senhora. Glória a Deus. Então nós vamos orar ao Senhor pela Amélia. Vamos orar ao Senhor pela obra da missão. Mas se ainda houver mais alguém, por favor, chegue-se à frente, está bem? Glória a Deus. E depois vou pedir aos nossos amados irmãos do grupo de louvor que nos ajudem com este cântico. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, pelo seu Espírito, vai nos falar. Querido Pai Celestial, nós te louvamos e damos graças desta manhã, Senhor, por este ambiente maravilhoso que nós podemos aqui ter. Pela forma, Senhor, como o teu Espírito Santo tem trazido a Amélia a este lugar e também falado ao seu coração. Salva a sua alma, dá a certeza do perdão e concede-lhe, ó Pai, aquela alegria que vem de Ti. Glória a Deus, em nome de Jesus. Também clamamos, Senhor, por estes alvos de missão, Senhor. O Teu povo que está familiarizado, está habituado, ano após ano, ó Senhor, a ter um novo desafio. Eis que este ano há um novo desafio missionário. Alguns para continuar, outros para começar. E Tu és poderoso, Senhor, como ajudaste aquele povo a entrar naquela fortaleza e poder, Senhor, receber aquilo que Tu tinhas prometido. Também, Senhor, tens promessas para este povo, para este tempo, para esta igreja, para os lugares aonde eles vão desempenhar o seu ministério. Aleluia. Pai, rogamos que Tu possas abençoar a partir de hoje todos estes dias, Senhor, e que o Teu povo possa se reconsagrar, Senhor, no nome do Senhor Jesus, e para a Tua santa glória nós queremos Te pedir e agradecer todas as coisas. Amém, aleluia. Glória a Deus. Busca o Senhor
Senhor, amados irmãos, enquanto o grupo de louvor canta, está bem? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Venho aqui, seguro estou em tuas mãos e tenho a tua promessa no meu coração. Eu sou teu, rendido à tua graça, sou parte da família, eu sou todo
ainda neste espírito, irmãos, louvando e adorando a Deus, dizendo-lhe que somos dele e que estamos aqui para fazer o seu querer e a sua vontade. Nós vamos contribuir com as nossas ofertas e dízimos para a obra de Deus. Assim agora, enquanto vão passando, aquele irmão que queira, não há nenhuma obrigação, é uma atitude nossa para com Deus. Nós certamente vamos abençoar a obra de Deus. Aleluia, aleluia. Somos teus, Senhor. Aleluia. Venho aqui, seguro estou em tuas mãos e tenho a tua promessa no meu coração. Eu sou teu, rendido à tua graça, sou parte da família. Deus, sou todo teu, Todo teu, todo venho teu. aqui, Senhor, venho aqui, seguro estou em tuas mãos e tenho a tua promessa no meu coração. Eu sou teu, rendido à tua graça, sou parte da família. Eu sou todo teu. Deus, sou todo Eu sou teu, todo teu, eu sou todo teu. meu Senhor, hoje pertenço a ti, vive em mim, tua luz, teu Espírito, tua vontade. O meu desejo é te conhecer. Ao meu Rei levantarei as minhas mãos, sempre cantarei a ti meu louvor, amar-te-ei todo o meu viver. Ao meu Rei, levantarei as minhas mãos, sempre cantarei a ti meu louvor, amar-te-ei todo o meu viver. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, eu sou teu. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, eu sou teu. Eu sou teu, Teu, Glória, 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 glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno de ser louvado. A Ele toda a glória. A Ele toda a glória. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. Pai amado, aqui estamos na Tua presença. Te louvamos, ó Pai, por esta manhã, Tu ter falado aos nossos corações. Te louvamos, ó Pai, pela presença do Teu Espírito Santo em cada um de nós. E que Ele nos ajude a cada dia, Pai, a entendermos o chamado que Tu tens individualmente com cada um de nós e com a Tua igreja. Assim nos fortalece com sabedoria, com graça, nos dando condição para esta obra, Pai, para a qual Tu nos chamaste. E que a cada dia, Pai, não apenas uma semana durante o ano, mas que cada dia das nossas vidas
essa chamada seja real no nosso coração. Que nós possamos a cada dia dedicar o nosso tempo ao teu serviço, a pregar a tua palavra, Deus, a sermos exemplos acima de tudo. Acima de tudo. O que adianta nós falarmos sem sermos exemplos? Nos ajuda, Pai, pela presença do teu Espírito, a desenvolvermos esse chamado diário em nossas vidas. Nos dar uma semana de paz, um domingo abençoado, os cultos que se seguem, ó Pai, sejam cultos onde o teu nome seja glorificado e exaltado, e onde vidas venham render-se aos teus pés. Assim nos fortalece pelo teu poder e derrama cada dia da tua graça sobre nossas vidas. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Vamos na graça do Senhor.